Muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo do golazzo.com.br e também do nosso canal que é Fonte de Cálcio. Fazia tempo que eu não iniciava um vídeo aqui para falar de um assunto muito importante, como você bem sabe, se você acompanha aí o canal, tá por dentro que o nosso foco tem sido cada vez mais as rodadas aí do Campeonato Italiano, documentar coisas no golazzo.com.br, deixar todo o foco lá no blog, que é Fonte de Cálcio, mas é claro, né, que surge algum evento super importante, a gente vem dar o nosso pitaco aqui e a pedido de vocês, ou de pelo menos um de vocês, e agora eu vou começar a dar os nomes aqui com certeza, foi uma sugestão de pauta, um pedido para a gente falar desse grande acontecimento aqui. O Luiz Paulo Lima mandou lá no meu Twitter, falou, comenta aí isso que aconteceu hoje, o que aconteceu nessa sexta-feira, vários eventos, aliás, a redação trabalhou bastante aqui no golazzo.com.br. O principal é óbvio, é o sorteio aí das quartas de final de Champions, Europa e Conference League, mas várias outras coisas aconteceram, convocação da seleção italiana também, mas sim, estamos de volta aí, testando uma iluminação nova, meio diferente aí também, vamos ver como funciona, mas vamos falar aí do que está reservado para os times italianos nas competições da Europa, todas na altura das quartas de final, realizado o sorteio. Vamos lá, começando óbvio pela Champions League. A Inter pega o Benfica nas quartas de final e eu achei um belíssimo sorteio, um belíssimo adversário, em belíssimo, entenda, condições de, sim, superar e passar. Acabou de passar aí pelo Porto, não quero resumir todo o time português num balde só, mas tem algumas coisas que a gente vai ficar de olho, inclusive na Europa League, mas foi sim um belo sorteio. Acho que o primeiro que saiu foi Chelsea, Real Madrid, qualquer um dos dois já seria um baita de um problema. E nessa fase é aquilo, né? Os times italianos poderiam pegar times italianos, que é o que vai acontecer, mas desses confrontos aí, desse lado da chave, eu acho muito bom para a Inter, que deu uma resposta legal, depois de perder para o Spezia na Série A, foi lá para Portugal, empatou em 0-0 num verdadeiro catenaccio, travou completamente o jogo do Porto, que para mim jogou melhor na ida, e deu uma bela resposta aí, então sim, tem totais condições de avançar para semifinais. Eu acho que bem positivo esse sorteio, acho que o torcedor da Inter está celebrando, pelo menos nas quartas de final. Acho que é um adversário com condições sim de ser superado. Na semi aí começa a complicar, porque o chaveamento também já foi definido e o próximo adversário será ou Milan ou Napoli, e aí vai ter clássico, não é propriamente um clássico, mas sim Milan e Napoli se enfrentando aí. E eu discordei aí logo de cara da imensa maioria, fizemos enquete no nosso Instagram também. Quem vai mais longe, é óbvio que é mais fácil e mais natural que se indique sim o Napoli indo mais adiante, superando o Milan até com certa tranquilidade, depois pegando a Inter e quem sabe avançando até a final. Aliás, caso a Inter triunfe, já vai ter italiano garantido na final da Champions League, algo que não acontecia desde aquela Juventus. Aliás, mesmo garantindo um italiano pelo menos na semifinal, já era algo que não acontecia desde 2017 e 2018, quando a Roma fez uma campanha maravilhosa, acho que no grupo com o Chelsea, Atlético de Madrid terminou na liderança, passou pelo Shakhtar Donetsk, depois passou por... quem que passou? Pelo Barcelona, aquele jogo épico contra o Barcelona, perdeu fora de casa, meteu 3-0 no Estádio Olímpico e aí sim caiu para o Liverpool na semifinal. Essa última vez que o italiano esteve na semi, já está garantido que isso vai acontecer de novo. Mas falando de Napoli e Milan aí, eu tendo a acreditar no Milan até numa final de Champions League. É um mero palpite aqui, não tem muita análise profunda, tática e tudo mais. Eu acho que é uma sensação que eu tenho que tem um certo ineditismo para o Napoli nessa situação. Primeiramente, só de disputar umas quartas de final de Champions League, já é algo inédito, nunca aconteceu na história do clube. E por outro lado, pegar o Milan, beleza, jogo único, seja no San Siro, seja no Diego Armando Maradona, com certeza é o favorito, mas são dois jogos. É aí que eu acho que a coisa começa a se desenhar uma possibilidade para um Milan que já está meio largando essa Série A aí. Na provável escalação do jogo do final de semana já tem Ibrahimovic titular, a provável escalação. Então é um time que, beleza, acho que está na hora de focar na Champions League, que pode acontecer de superar o Napoli sim. Então acho que esse ineditismo e o Milan muito mais focado na Champions pode favorecer. Eu acho que sim, deve acontecer
a passagem do Rossonero. É um palpite arriscado, mas é o que eu vou arriscar. E aí tem derby, né? Caso passe a Inter ou o próprio Benfica também, condições do Milan chegar numa final, mas passando a Inter, aí é derby della Madonnina, aí acabou, né? Aí é pra ficar com dor de barriga na véspera do jogo, acompanhar desde a manhã a nossa cobertura do Golaço, quem sabe fazer uma live, aí, um alvivaço desse possível Milan-Inter numa semifinal seria simplesmente sensacional, além de garantir um time italiano na final. Somando todas as competições, é um momento muito bom assim, para os times italianos, algo completamente improvável. Ainda que eu lembre, quem acompanhou o nosso podcast, a nossa live, sabe muito bem que eu senti a obrigação de pelo menos o italiano pegar uma semifinal e já está com o dever cumprido. Acho que muito boa essa temporada. Estou muito ansioso para ver esses duelos aí de semifinal. Então, em Champions League é isso. Acho que a gente pode se permitir sonhar assim, com pelo menos um time italiano na final. Quem sabe um título novamente, né? Algo que não acontece há bastante tempo. Foi a Inter, aquela do triplete, o último título aí em Champions League. Passando para a Europa League, a gente tem a representação italiana aí com Juventus e Roma. A Roma pega o Feyenoord, que tem excelente lembrança. Os dois times decidiram a última Conference League, a primeira edição, né, da Conference League. Decidiram esses times e, óbvio, o título dos Giallorossi. E vão para mais um jogo aí que, pelo menos aí no cenário europeu da coisa, a Roma, o José Mourinho, todo mundo tem ido bem, né? A gente tem as nossas críticas aqui, tanto a Roma quanto ao próprio José Mourinho, mas assim, o jeito que constrói uma vitória contra a Real Sociedade, que todo mundo elogiava e tudo mais, em casa, e depois segura o 0-0, é um clássico, uma clássica situação assim de jogar para avançar. E mesmo com essa mudança de regulamento, não vale gol fora de casa mais. Tanto a Inter fez muito bem isso, o Milan também fez muito bem e a Roma também, três times com características completamente diferentes, mas diante de uma situação foram muito bem. Então eu apostaria mais na Roma nessa Europa League do que na própria Juventus, porque aí eu vou me contradizer e falar do balde português, porque o histórico da Juventus contra os portugueses é simplesmente um desastre, né? Vexame contra Porto, vexame contra Benfica. Eu considero vexame assim, perder em casa, ser eliminado em fase de grupo e tudo mais, tudo que aconteceu contra os dois. E agora pega um Sporting que tá todo mundo olhando com bons olhos e, enfim, eu acho que é a pior situação de todos aí italianos em todas as competições, claro, né, ignorando Milan e Napoli que vão se eliminar. Eu acho que é a situação mais delicada da Juventus aí, que mesmo contra o Freiburg, uma situação, sabe, não passa aquela confiança, aquela situação de que sim, a Juventus vai avançar tranquilamente, mesmo tendo avançado tranquilamente contra o Nantes, por exemplo. Meteu 3-0 fora de casa, acho que vai ser um baita desafio aí pegar esse Sporting. E por fim, a minha Fiorentina, a minha Viola, vai pegar um time que eu não conheço, não tenho vergonha nenhuma. Aliás, esse canal surgiu para ser honesto nesse sentido de que não faço ideia quem é esse tal de Lech. Aí eu joguei no Google Tradutor para ver como se fala em polonês. Mas esse é o adversário da Fiorentina. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu celebrei muito o fato de não ser West Ham, Nice, nem qualquer outro problemático. Poderia causar um belo problema. O AZ. Não que eu conheça todo o futebol holandês do AZ, mas deixou a Lazio, que eu tanto critico, para trás. Meteu 2-1 fora de casa e 2-1 em casa. É a Lazio que sim, eu critico, mas não é simples assim. Não é um time, a Lazio é ruim e qualquer um ganha. Não. Acho que evitar esse caminho. O West Ham, por motivos óbvios, né? Premier League, o time mais rico dessa fase aí com certeza é o West Ham, e o Nice também, acho que coisa semelhante, pegou um adversário muito bom e aí começa a aumentar a obrigação de pegar, óbvio, uma semifinal e sim uma final com um possível, provável título. Acho que a Roma abriu um caminho para esses times italianos que simplesmente não conseguiam desbravar nada na Europa ali. Essa Conference League tem mostrado um caminho muito legal que a Fiorentina pode aproveitar e daqui a pouco deve aproveitar. Então acho que aumentando um pouco a obrigação da Viola, e eu sempre lembro das nossas lives Fonte de Caute aí, o que Bolonha, Torino e Udinese tem feito para se classificar para a Conference League. E sim, esses times italianos que vão para a Conference, hoje iria a Juventus, mas esses times que vão acho que tem sim condições no início de vencer e depois se torna uma obrigação. Acho que a Fiorentina pegar uma semifinal, aí começa a virar obrigação sim conquistar um título e finalmente celebrar, né, lá em Florença.
É isso, eu quero que você diga agora os seus palpites, quem vai mais longe em Champions, Europa e Conference League, porque esses foram os meus aqui, a minha análise desse sorteio. Se você tiver assuntos, pautas que quer que eu comente aqui, diga a minha opinião, é só compartilhar em qualquer uma das nossas redes sociais, inclusive aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!